Cara, depois do jogo horroroso do Palmeiras, apesar de conseguir empatar no final, a lá Palmeiras de Abel, né, como sempre, mas a gente passou raio, passou assim, desespero no palmeirense do mundo inteiro, e a torcida do Palmeiras, um absurdo em Miami, fez do Hard Rock Stadium o Allianz Parque dos Estados Unidos, e parecia Allianz Parque no começo, depois ficou esquisito no meio, mas mesmo assim o pessoal continuou ali, meio laical. Depois que sai o gol, então volta aquele Allianz Parque do começo e o Palmeiras empata. Quem empatou o jogo não foi o Maurício. Quem empatou foi a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras empurrou aquela bola para dentro, chutou junto com o Maurício. Essa que é a verdade, entendeu? Todo mundo que estava torcendo pro Palmeiras chutou aquela bola com o Maurício. Dentro do estádio, fora do estádio, aquela bola entrou. E quase a gente vira o jogo ainda no final. Já pensou que se vira aquele jogo? Eu acho que foi até bom não ter virado, viu? Porque ser assim, o famoso maquiar os erros, né? Ia tapar um monte de buraco ali que tem que ser que não pode ser recapeado. Você tem que fazer um asfalto zerado ali, em vez de ficar tapando buraco. E o gol ali seria tapar buraco, aquele gol do Vitor Roque, e poderia ter rolado para aquele boneco que estava do lado dele, enfiar o pé na bola e estufar a rede, né? Mas quis fazer o golaço Salvador, ser o gol da vitória, seu herói e tal. O cara não faz gol, ia cobrar, tá sendo detonado o tempo inteiro, ficou até no banco hoje. Eu não tiro a razão dele chutar, depois de ter dado quase um chapéu ali naquele cidadão, né, chutado. Fez bem mesmo. Olha o que Abel Ferreira falou aí, né, depois dessa palhaçada aí. Que Abel vai dar de desculpa? Eu tô curioso para ouvir o que Abel vai falar. Bora ver. Sorry. Yes. Yeah. No. You asked me one question. You can repeat. Sorry. Just your impression for a match. Foi ia começar. No final acabou por ser conseguir o nosso objetivo. Podíamos ter ganho o jogo ainda por cima, no último lance. Mas a minha análise ainda é muito quente. Acho que entramos bem nos primeiros 15 minutos até sofrermos o golo. Com aquilo que tínhamos projetado, que eram as nossas tarefas e a nossa organização ofensiva. E a verdade é que depois do jogo nós não conseguimos condicionar o nosso adversário, nós permitimos que o nosso adversário ficasse com bola, o que nos frustrou e nos desgastou. E aí eu tenho que chamar a responsabilidade para mim, porque não ajudei na primeira parte dos meus jogadores a parar aquilo que eram os movimentos de trás para a frente do nosso adversário, ou seja, o adversário já estava a ganhar o jogo e depois todos os movimentos que faziam eram de aproximação. O Suárez, o Messi, mais o Busquets, mais o Segovia, 4 jogadores ali por dentro e com muita mobilidade, e nós, sempre que os nossos 2 médios a saltar, o Rios e o Lucas, e nós não conseguimos fazer esses timings de pressão, e mais que tudo a responsabilidade é minha nesse quesito, e na primeira parte não ajudei os meus jogadores. Na segunda parte fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o golo da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho. A verdade é que esta equipa tem algo que eu particularmente gosto, que é nunca desiste, never give in, luta sempre até ao fim, e a verdade é que no último lance do jogo podíamos ter ganho, mas também tenho que ser muito sincero, e seria injusto por aquilo tudo que o Miami fez durante o jogo, pelo controle de bola que teve, pela paciência, pelo desgaste, porque não nos deixou pressionar. Sinceramente não seria justo a nós ganharmos este jogo, e resumo nisto. A primeira parte o treinador não ajudou os jogadores, na segunda parte fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e fomos em busca daquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era passar em primeiro, e isso foi conseguido. Ninguém dos que estavam amarelados, ninguém levou amarelo, portanto temos aí próxima fase em primeiro. É bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todos. Agora é recuperar, porque hoje levamos um valente susto. Abel, boa noite. Gustavo Zupac, da ESPN. Se a gente olhar para os 3 jogos que o Palmeiras fez na fase de grupos, acho que bom, a gente só pode chamar o primeiro, né? Os outros 2 foram jogos irregulares, momentos bons, momentos complicados, tanto contra o Al-Ahly contra hoje. O desempenho da equipe nessa fase, embora de boa pontuação, de boa colocação, o desempenho te preocupa pensando em mata-mata, ou você enxerga um outro campeonato a partir de agora? Não, assim, nós estamos a jogar viste como é que ficou o Porto Al-Ahly? Como é que ficou?
4-4. 4-4. Portanto, isto é sinal que há jogos e cada jogo tem uma história diferente. E este jogo teve uma história completamente diferente daquilo que nós projetamos. Mas nós sabemos aquilo que temos que fazer, nós temos muito equilíbrio, sabemos que cada jogo tem uma história nova. Como te disse, os primeiros 15 minutos fizemos o que tínhamos que fazer, depois perdemos o controle do jogo, o controle da posse, mais por questões táticas, e quando falo das questões táticas, tático é do treinador, não é de mais ninguém, a responsabilidade é do treinador e ela é minha, tudo o que aconteceu na primeira parte, mas na minha opinião. Uma coisa é jogar para ganhar, outra coisa é jogar para jogar bonito. Eu jogo para ganhar, entendem? Eu jogo para ganhar, para eficiência, e há jogos que os adversários nos condicionam mais, porque isto é como uma dança. Para haver um bom jogo é preciso haver um bom par. Quando o adversário te aperta e te pressiona, se calhar o jogo não vai ser tão fluido como ainda hoje vocês viram o Miami fez na primeira parte. Porquê? Porquê que o Miami conseguiu ter o controle do jogo? Porque nós não conseguimos pressionar. Nós não tivemos timings de pressão. O nosso ajuste tático naquilo que tinha a ver com o que o treinador pediu, não conseguimos. E quando o adversário nos condiciona, o jogo não vai ser muito bonito, vai ser disputado e competitivo. É isso que fazem as grandes equipas. Pressionam a saída de bola dos adversários. Por isso é que às vezes os jogos tu vês mais entroncado, e outras vezes uns jogos onde é quase, e tu vês os grandes jogos, tu vais ver, é ataque contra defesa, parece handball. Sabes como é que é o handball? É ataca uma, defende outra. E se tu prestares atenção, tu e os teus colegas, começas a ver que estes jogos de nível top é isto que acontece. Uma ataca, poucos momentos de transição há, parece handball. É uma ataca e a outra contra-ataca. Depois quando a outra tem bola, uma defende e a outra, é assim que funciona. Portanto, primeiro jogo merecíamos ter ganho, não ganhamos e jogámos bem. O segundo jogo, primeira parte, não correu bem, foi muito parecido com a pressão que nós fizemos hoje, e não correu bem. Ajustámos na segunda parte e, na minha opinião, jogámos muito bem na segunda parte do Al-Ahly, inclusive o resultado acaba por ser escasso, só 2-0 pela quantidade de oportunidades que tivemos, e hoje a mesma coisa. A primeira parte não foi muito bem conseguida, após os 15 minutos, onde o adversário nos tirou a bola e nós não tivemos timings de pressão, por isso que te falei, por um erro tático, e os erros táticos é da responsabilidade do treinador. Tudo bem, Abel? Boa noite. Felipe Facincani, TV Gazeta. Abel, até os 25 minutos do segundo tempo, era um Palmeiras completamente diferente daquilo que você sempre propõe que o time faça, que é controle de bola, marcação alta, pressão, intensidade. E dos 25 em diante, o Palmeiras foi o Palmeiras do jeito que você gosta. Mas muito também pelas alterações que você fez. A entrada do Alan, a entrada do Maurício, que é o jogador que no elenco hoje tem mais participações em gols, ou um dos mais, né, 50% dos jogos deles em participações em gols. Um Alan que entrou muito bem contra o Porto, decidiu, inclusive lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol, está pedindo passagem talvez nesse time. E o Emiliano que não entrou hoje, mas que talvez muita gente tinha expectativa da entrada dele na vaga do Aníbal, que se machucou. Você enxerga que esses caras colocaram a pulga atrás da orelha para te fazer colocá-los em campo num próximo jogo contra o Botafogo? Vide o ritmo que eles deram ao jogo, sem contar o Paulinho e o Vitor Roque também? Olha, o Paulinho também entrou muito bem. Eles jogaram no primeiro jogo. O Maurício jogou no primeiro jogo, como tu viste. E ainda bem que nós temos esses jogadores para poder recorrer quando os que entram não estão tão bem. Por exemplo, o Flaco Lopes estava a pedir passagem, como todos vocês queriam, e eu também, e hoje não fez um jogo tão conseguido. Mas isto faz parte do futebol, não é? Se calhar há jogadores que têm mais características para entrar depois de outros adversários estarem mais desgastados, porque se calhar não são tão fortes nos duelos, e nós começamos a conhecer melhor os jogadores. Há jogadores que conseguem nos dar coisas no início do jogo e outros que nos dão outras a entrar. Se calhar se o Maurício não tivesse entrado de início, não ia ter esta frescura física como esteve. Foi o que aconteceu no Al-Ahly, certo? Que ele jogou de início, não foi? E depois o que aconteceu foi o contrário. O Vega entrou muito bem, mais o Paulinho entrou muito bem, mais o Alain entrou muito bem, certo? Portanto, sim, no Porto também e no Al-Ahly. No Porto, sim, certo, correto. No Al-Ahly. Portanto, sorte a minha que tenho esses jogadores para depois refrescar, e foi isso que nós fizemos hoje na segunda parte. E quem entrou, como tu disseste, e muito bem, entrou para decidir. A qualidade do passe do Alain é espetacular, mas nós tivemos, sabes a que lugar é que ele jogou o Alain, não sabes? Que lugar é que ele jogou? Entrou para defesa direito.
Entrou para a defesa direito, porque nós queríamos ir à procura. Corremos esse risco, mas sabemos da qualidade que ele tem. Mas concordo com tudo o que tu disseste. O Aníbal poderia ter jogado hoje, foi uma decisão minha, porque achei que nós hoje os médios tinham que ser mais de cobertura de corredor e menos fixo, e o Emiliano é um jogador mais posicional, não é um cão de caça, é um cão de guarda, entendes? Mas na minha cabeça, na prancheta funciona tudo certo, na prancheta eu não perco um jogo, funciona tudo bem, não é? Mas eu reconheço, como te disse, a primeira parte, responsabilidade toda do treinador, não fui capaz de ajudar os jogadores, mas na segunda corrigimos e com os jogadores que entraram também nos ajudaram muito, a dinâmica do Maurício, o próprio Paulinho que entrou nos deu outra, mas na primeira parte outros tiveram que correr, como foi o Veiga, e já no outro jogo tinha acontecido isso, portanto há que valorizar aquilo que eram os nossos objetivos, passar em primeiro, num jogo que foi a primeira parte difícil, dura, para todos nós, jogadores, treinadores, torcida, que se calhar disse como é que é possível. Nós estávamos à espera desta equipa nesta primeira parte e como tu disseste bem, na minha opinião, após os 15 minutos, só que esta equipa tem uma alma, tem um coração, tem um espírito que é contagiado pela torcida, que hoje sempre a puxar ali, sempre a puxar, mesmo nós a jogar mal na primeira parte, porque imagina tu, eu no banco sentado, nós a perder 1-0, a ter que pressionar e não conseguir tirar a bola ao adversário, isto frustra a equipa que quer ir atrás. Então calma, cheguei ao intervalo, disse lá fora, galera, tenham a certeza de uma coisa, vai ser impossível fazermos pior que o que fizemos na primeira parte. Então a tendência agora é melhorar. Fizemos hoje o que tínhamos a fazer e felizmente com a crença de todos conseguimos empatar o jogo e, na minha opinião, um resultado justo por aquilo que foi os 90 minutos. Abel, boa noite. Parabéns pela classificação. Fernando Valeca de Barros, Freelancer Brasil. Tenho duas perguntas. Primeiro, o Palmeiras hoje não pressionou e estranhamente deixou espaços na defesa que não costuma deixar. E a segunda pergunta é o seguinte: clássico contra o Botafogo, adversário que você conhece bem, já venceu o Botafogo para ganhar um campeonato brasileiro. A Pimenta, como é que é? É um jogo diferente? O que vai ser esse jogo? Olha, a primeira pergunta, eu não te vou dizer qual foi os erros específicos, porque se vou dizer, vou estar a dizer ao adversário o que é que aconteceu. Mas já o assumi aqui, que foi responsabilidade do treinador. Os jogadores fizeram exatamente o que o treinador lhe pediu, na primeira parte. Na segunda fizemos o ajuste que tínhamos que fazer e melhoramos. Olha, nós queríamos passar em primeiro, nós não sabíamos que ia acontecer no outro grupo. Sim, é uma rivalidade, dos últimos 2-3 anos, é uma equipa que se tem reforçado muito, que tem excelentes jogadores, belíssimos jogadores, tem um excelente treinador, está super moralizado, ganhou a Paris Saint-Germain, fez ontem, mesmo hoje, fez um bom desempenho contra o Atlético Madrid, portanto, bom que as equipas brasileiras têm passado, nós passamos, o Botafogo passou, desejo mesmo para as outras duas, sinceramente. Não é que não é a América do Sul contra ninguém, é para as pessoas entenderem que de facto aqui nós temos, e as pessoas sabem, quem conhece sabe, às vezes é que me digo aqui, jogar futebol é como andar numa corrida de Fórmula 1 quando chove no Brasil, porque não tem este tipo de gramados, vocês viram a velocidade que há. Portanto, vai ser um jogo dividido, um jogo disputado entre duas equipas que são rivais e que lutam pelos mesmos objetivos nos últimos 2-3 anos, e desde que o John Textor pegou no Botafogo e investiu para que o Botafogo chegasse onde chegou. To last question, please. Abel, boa noite, Maurício Ferreira. Fora estava muito cansado. Não, tudo bem. Tudo bem. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM, parabéns pela classificação. Você chamou a questão da responsabilidade já, né, sobre a falta dos encaixes hoje, talvez, da equipe na maior parte do tempo, mas tem algo que você sempre destaca também nas entrevistas coletivas, que para o adversário bater o Palmeiras vai ter que competir mais. Além dessa questão técnica, desses ajustes que não aconteceram no jogo de hoje, você sentiu que o time também, nesse sentido anímico da coisa, entrou abaixo do que deveria pela partida que era? Deixa só, porque não podemos generalizar. A primeira parte, eu concordo em absoluto sobretudo depois dos 15 minutos, porque a forma como nós sofremos o golo, aquilo deu-nos ali não estávamos à espera disto.
né? Mas o Porto também levou 2. E foi a forma como foi, não tínhamos a nossa estrutura de equilíbrio bem posicionada e deu-nos ali um abalo. E depois, a partir daí, o adversário a ganhar 1-0. E com jogadores que gostam de correr para trás para ter bola, né? Já tinham os 4 de trás, mais os, como falei, o Suárez baixava ainda para jogar, Segovia baixava para jogar, Messi baixava para jogar, Busquets para jogar ainda. Então, nós não conseguimos condicionar o nosso adversário na primeira parte. E não adiantava o treinador estar ali a falar nada porque eles estavam formatados para aquilo que o treinador lhes pediu na primeira parte. Isso foi uma coisa. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer, mesmo sofrendo o golo que sofremos. Mesmo sofrendo o golo que sofremos. O adversário praticamente só transitou na segunda parte. Nós precisávamos era ter ali um 5-5, né? Às vezes o treinador também quer um 5-5 que era para nos equilibrar. E nós tínhamos esse 5-5. O treinador entendeu que a estratégia devia ser outra na primeira parte. Mas na segunda parte já tínhamos que ir atrás do resultado. Então o 5-5 já nos fazia grande falta. Na segunda parte eu acho que nós, como te disse, conseguimos ter dinâmica, arriscámos, metemos jogadores no corredor. Como te disse, o Alá jogou por fora, a fazer de lateral direito de trás para a frente, com o Estevão a vir para dentro, metemos o Roque, metemos, como vocês dizem aqui, carne toda no assador. E poderíamos, no último lance, ter ganho o jogo, mas muito sinceramente, também não seria justo por aquilo que o Miami fez na primeira parte, chegar ao final do jogo e no mínimo ter empatado o jogo. Portanto, tem coisas que temos que corrigir, e isto é uma lição para nós e para o treinador. E coisas também muito boas que fizemos. Ninguém levou amarelo, passámos em primeiro, mais uns cofres para o clube, né? Portanto, quer pelo empate, quer pela passagem. Portanto, isto era o que nós queríamos, foi para isso que aqui viemos e agora vamos ter uma boa disputa com 2 clubes brasileiros. Tem também coisas positivas nesta disputa e pronto, e vamos seguir. Está bem? Abel, tudo Next bem? question. Diego Iwata, repórter da Trivela. Parabéns pela classificação. Como você mesmo falou, era o que vocês queriam, né? Eu tenho uma dúvida bem pontual, específica, tática. Não sei se você vai querer falar sobre isso. E uma outra mais anímica. A tática é o seguinte. Você tem 2 meias, como você falou aqui pra gente outro dia, Maurício e o Veiga. E eles têm características diferentes, né? E eu queria entender a opção pelo Veiga, se ela tinha mais a ver com alguma questão tática do adversário, ou tinha a ver com o cansaço, com algum outro ponto, né? E o segundo ponto é o seguinte... Eu respondo rápido. E o segundo ponto é o seguinte, eu percebo que você, mesmo com esse jogo complicado, você sai aliviado, satisfeito. A sensação é essa mesmo? Como é que você encara agora? Olha... Não, a decisão pelo Veiga foi meter mais experiência neste jogo, ter um jogo mais experiente. Se vocês se lembrarem, no primeiro jogo quem iniciou foi o Veiga, o Maurício. No segundo foi o Veiga e no terceiro foi o Veiga outra vez. E o Maurício entrou bem e eu fico todo contente nisso, porque como te disse, há jogadores que às vezes iniciam e não têm o mesmo rendimento quando entram do banco. Isto acontece, nós temos jogadores e se vocês forem inteligentes percebem que há jogadores quando entram têm mais rendimento do que quando iniciam. E o treinador também tem que ser inteligente e perceber essas dinâmicas dos próprios jogadores. Não é? Essa foi a primeira, foi mais por isso, por trazer também um aporte de experiência, de robustez física, enquanto um é mais dinâmico, o outro é mais robusto, é mais forte no duelo. Mas depois que a substituição, como já tinha acontecido contra o Porto, quando eu troco um pelo outro, a equipa ganha energia. Isso é ótimo. E a segunda... quando nós viemos para esta competição sabíamos que íamos apanhar, até pela classificação do ranking, o Porto, que estava à nossa frente, o Al-Ali, que é das equipas que mais ganhou no Egito. Tínhamos o Palmeiras, que é uma equipa super competitiva e conhecedora também deste, apesar de muitos jogadores, e este faz-lhe ótimo, é bom para o Estevão, é bom para o Facundo, é bom para o próprio Maurício, é bom para o Lopes, este tipo de jogos de responsabilidade, de exigência, de ansiedade, de nervos, que isto também ajuda a crescer. Porque se vocês repararem, nós devemos ser das equipas mais jovens. Se vocês fizerem bem as contas aí, nós devemos ser das equipas mais jovens a competir aqui no Mundial. E, portanto, ficam estas duas coisas. Fica uma lição na primeira parte, uma atitude, uma reação muito bem desta equipa na segunda, e aquilo que era o principal, que era passar à fase seguinte, ainda para mais em primeiro, e poder disputar de igual para igual com o Botafogo a próxima eliminatória,
Sinceramente, se me tivesses dado um papel antes para eu assinar de vir para o Mundial, eu assinava se me dissesses que o final ia ser este. Está bem? Thank you, coach, and thank you for your attention. Thank you. Tá aí o Abel Ferreira, olha, admitiu aí os erros, hein? Admitiu aí, foi o que eu falei aqui, gente. Quando eu abri o pós-jogo aqui, eu falei isso. O Abel escalou mal e mexeu mal também. As últimas mexidas, mexeu bem. Até o Paulinho entrou bem em campo. Entrou bem, tá? Mas ele devia ter mexido no Paulinho já no intervalo, igual ele fez com o Veiga. Tira o Veiga, tira o Facundo, já mete o Paulinho ali com o Maurício. Não devia ter esperado. Ele esperou e gastou uma substituição, isso complicou mais ainda ele, deixou ele numa situação complicada, porque ele só tinha uma alteração e não podia errar, e ele ficou no limite. No limite. E depois que ele faz a última alteração, que ele praticamente tira ali os problemas que estavam em campo, que foi o erro inicial da escalação, que ele admite aí na coletiva, quer dizer, a gente fica achando que foi isso, né? Ele não dá ali o nome aos bois, mas a gente fica praticamente entendendo que foi isso que eu falei aqui, entrar com o Evangelista que não vem jogando, nem no Paulistão não jogava, no Brasileirão, e do nada ele aparece aí num jogo importante de Campeonato do Mundo, quase que o Palmeiras foi eliminado por causa dessa decisão do Abel. Ele imaginou uma coisa que não deu certo. E eu fiquei espantado, porque você tinha o Lionel Messi para ser marcado, um monstro que a gente já conhece, tinha o Soares. Beleza, o Gustavo Gomes tomou conta do Soares ali, tá? Juntamente ali com o Maurício ali por perto ali, para cuidar de uma escapada do Messi e também do escapado do Soares. Agora, aí você tinha o Messi, que vai flutuar no campo inteiro. Você não vai poder colar zagueiro nele. Igual o Fux, quando entrou, ficou querendo colar no Messi e ia desguarnecendo a defesa lá. Como, aliás, tomamos o gol por isso, né? Aliás, eu não sei até agora o que o Murilo estava fazendo, perseguindo aquele cara. Ele não era para estar na área para cabecear a bola, não era para ter outro boneco lá, um baixote lá, para correr atrás daquele cara, tipo o Marcos Rocha da vida, o próprio Evangelista. Onde estava o Evangelista naquela hora? Eu fiquei curioso. E aí o Murilo, infelizmente, se lesiona e o pessoal falou, né, na ESPN que o Botafogo perdeu o Gregory por causa do segundo cartão e o Palmeiras não perdeu ninguém. Perdeu o Murilo, pô. Perdeu só o zagueiro titular, perdeu sim. Nós perdemos um zagueiro importante. Vamos ter que ir de Gomes e Fux. Vamos ir de Gomes e Fux contra o Botafogo. Fux vai ter que jogar, hein? Vai ter que ser o melhor jogo da história da vida dele. E aí o Abel admite os erros dele aí de colocar o Evangelista, de começar com o Rafael Veiga de novo, insistir com um cara que já não estava dando certo. Ele entendeu que seria de um jeito o jogo, que ele teria mais posse de bola, que o Miami não ia pressionar tanto, que ia ficar com a bola lá atrás. Eles foram pra cima da gente, a gente ficou na roda e deu no que deu. E ainda por cima, errava tudo, nada dava certo, parece que não tinha entrosamento, parece que nunca tinha treinado antes junto, e realmente esse time não tinha jogado junto. Mudou a escalação. E o pior, ele mudou, não foi nem para prevenir uma suspensão do Gustavo Gomes, do Richard Rios e do próprio Veiga que ele colocou, né? Talvez depois o Veiga pode não ter o Veiga nas oitavas, mas os outros, ele queria perder o Gomes e o Piquerez? Não queria. Então por que ele fez isso? Por que ele deixou eles em campo? Eu entenderia mais ele colocar o Vanderlan no lugar do Piquerez, poupar até o Piquerez e não ter correr risco de perder pelas oitavas, do que o contrário. Agora, a gente vai perder jogador para as quartas, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Dificilmente o Palmeiras vai jogar contra o Botafogo e não vai sair um desses três aí com um cartão amarelo. E não sair dois, né? Quero ver o que vai acontecer. Deixa o like aí, tá? Coloca o seu comentário. Se você gostou aí das desculpas aí do Abel, aí, das explicações dele, coloca aí seu comentário, sua opinião aí. Avante palestra.